Oi, eu sou Tati Sacramento, sou comunicóloga, jornalista por formação e tenho expertise nas áreas de personal brand, gerenciamento de imagem estratégica e comunicação de marca. Quero trazer para vocês aqui um conteúdo que vai falar muito sobre gerenciamento de imagem, gerenciamento de marca, comunicação de marca. E já neste momento eu já abro os seus olhos para que você entenda, minha cara alteza, que se você pensa que você não tem uma marca, você está enganada. Todas nós temos uma marca. A diferença é que algumas pessoas gerenciam esta marca e outras pessoas não gerenciam esta marca. Então esse vídeo é para você que é profissional de mercado, para você que é empreendedora, para você que quer realmente começar a gerenciar a sua marca e ter resultados financeiros, resultados na progressão de sua carreira, começar a ter performance. Porque não pense que trabalhar brand não te traz performance. Traz sim muita performance e já existem muitos dados que comprovam isso. Ou seja, performance que eu estou falando aqui é com relação a resultados. E eu quero trazer para você aqui um caso, que é um caso recente, mas meramente ilustrativo. Até porque eu realmente considero que a gente não precisa errar para aprender. Nós podemos aprender com os erros dos outros. Então eu vou trazer aqui o caso de dois personagens. O Davi, o ex-Big Brother, e a Mani, a sua ex-companheira. E o quão é importante a gente entender que nossa imagem, ela precisa realmente ser tratada com refinamento. Porque é muito difícil você construir uma imagem. É muito difícil você construir uma marca. Mas é muito fácil você destruir. Você jogar por terra toda uma reputação, todo um esforço que foi aplicado ao longo aí de alguns anos para algumas pessoas e de alguns esforços para muitas outras. Então preste atenção nesse vídeo e espero que o que eu compartilho com você aqui, você consiga aplicar também e definitivamente na sua vida profissional. Deixa aqui seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não está inscrita neste canal, caiu aqui de paraquedas em função aí do hype do momento, do streaming do momento, se inscreve nesse canal que a gente vai começar a falar sobre isso com alguns insights importantes para a sua vida profissional e empreendedora. O caso de Davi, que saiu do BBB. E durante o BBB, ele falava muito sobre a esposa dele, outra hora era a namorada, mas ele deu a entender realmente que essa mulher era muito importante na vida dele. Foi uma mulher que o impulsionou, que o ajudou bastante, e ele tinha uma relação de gratidão e respeito. E muitas vezes ele realmente assumiu que a amava. O fato foi que ele saiu do BBB e ele não encontrou essa pessoa. Contato face to face, contato pessoal, não foi feito. E isso começou a gerar realmente um desconforto na audiência, principalmente nas pessoas que votaram em Davi e também nos haters. Vamos considerar que Davi, ele teve aí uma jornada dentro do programa repleta de polêmicas, repleta de acusações de perseguição, e isso também o ajudou muito a levá-lo ao pódio de campeão. O fato é que ele saiu do BBB, não teve contato físico então, esposa, namorada, e isso causou um desconforto na audiência, começou a criar um buzz, né, negativo, um burburinho negativo, uma repercussão negativa nas redes sociais, e o estopim da coisa toda foi exatamente quando ele disse que o relacionamento dele com a Mani, ou a Mani, era um relacionamento ainda muito novo, eles estavam se conhecendo, eles eram namorados, mas ainda estavam se conhecendo. Muita gente interpretou essa fala como uma tentativa de reduzir a união estável a uma apenas união ou relação amorosa, mas sem estabilidade. Muito em função, supostamente, da possibilidade de não dividir o prêmio. Por quê? Diante da lei, a Mani, no caso de uma separação, teria direito a 50% do que ele ganhou, dos prêmios de Davi. O fato é que isso se desenrolou, foram 3, 4, 5 dias, eles não conseguiram se encontrar. Depois se encontraram às escondidas, com um ambiente de muito mistério, e
Após ficar, em média, 48 horas em silêncio, inclusive sem atualizar as redes sociais, eis que Mani aparece com um pronunciamento oficial. E neste pronunciamento, ela assume a separação, que ela estava separada de Davi, que eles terminaram o relacionamento. E neste post ela explicou que o estopim foi o fato dele ter dado aquela entrevista na Ana Maria. O fato foi que houve aí uma comoção nas redes sociais, um cancelamento do próprio Davi. A Mani saiu de, não sei, 1 milhão de seguidores, 900 mil seguidores, e foi para 6 milhões e alguma coisa de seguidores. E começaram-se as especulações. Bom, a diferença é que Mani teve uma assessoria profissional e Davi não teve uma assessoria profissional. O que me interessa aqui é fazer com que nós entendamos o poder do gerenciamento de imagem. Quando Davi saiu do Big Brother, ele deveria ter tido um assessoramento profissional de relações públicas, de comunicação. Ele provavelmente teve uma assessoria jurídica, sim, não sei, mas provavelmente teve. E também uma assessoria psicológica, porque você ficar 3 meses enclausurado dentro de uma casa, com todas aquelas dinâmicas, com toda aquela loucura, não deve ser fácil. E ele, provavelmente, pelo menos 2 dessas assessorias, ele não teve. Estou falando isso a partir da análise dos fatos. Quando Davi saiu do Big Brother, automaticamente as redes sociais dele se transformaram em algo nada profissional. Existe uma rede social do Davi antes dele sair do Big Brother, né, de acabar o Big Brother, e existe uma rede social de Davi pós Big Brother. E isso me leva a entender, e muita gente falou sobre isso, que ele estava sem uma assessoria profissional. Inclusive nas redes sociais, os fãs pediram que ele procurasse uma assessoria profissional. E eu acredito, sim, que se ele tivesse realmente uma assessoria profissional, e não só uma assessoria com relação ao gerenciamento de suas redes sociais, mas uma assessoria de relações públicas, de gerenciamento de imagem, de comunicação de marca, ele teria um treino que se chama Media Training, ou seja, é um treinamento para que você fale para os meios de comunicação, onde seria possível evitar aquela fala. Por quê? Porque é uma fala que, independente de qualquer coisa, independente do que nós achemos pessoalmente ou não, em linhas gerais, é uma fala que dá vazão a muitas interpretações equivocadas. É uma fala que é muito subjetiva. É uma fala que pode deixar muitas interpretações no ar. Aquela fala de Davi na Ana Maria Braga, ela foi realmente de uma pessoa que não tinha nenhuma dimensão do que estava acontecendo realmente aqui fora, na ausência dele. Aqui fora, na ausência dele, a Mani, ela foi lida como esposa do Davi. No próprio perfil dela estava esposa de Davi. Durante todo o processo do Big Brother, a Mani aparecia fazendo campanha pro Davi. E durante também todo o processo em que ele esteve no Big Brother, ela se transformou em uma influencer digital. Então, durante todo o processo em que ele esteve lá no Big Brother, ele tinha noção do que estava acontecendo aqui. E se ele estivesse com uma assessoria, a assessoria teria como obrigação profissional passar para ele todas as impressões do diagnóstico, passar para ele todo o levantamento de informações e criar um plano de comunicação para ele, um plano de gerenciamento de imagem para ele. E isso faria com que ele reduzisse muitos danos enormes com relação à nova carreira dele de influenciador. Ele perdeu 500 mil seguidores e me parece que agora ele contratou uma assessoria profissional para que pudesse realmente gerenciar toda essa questão de forma mais assertiva. Tati, como eu, mera anônima, mas que eu quero realmente investir na minha carreira, que eu quero realmente ter resultados como empreendedora, criar uma marca consistente, confiável, para quem se relaciona comigo. Como é que eu faço? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os seus propósitos?
Por quê? Esses elementos, eles são muito importantes para que você não se desvie daquilo que é inegociável para você. Para que você não se desvie de uma jornada consistente, coerente. Quando você realmente trabalha essas questões como valores, princípios, que são muito individuais, são seus, você não vai receber a má influência de terceiros, influências que não dialogam com quem você é. Eu não sei realmente como é a assessoria profissional da Mani, mas o que eu quero dizer, e isso também é importante quando você contrata uma equipe, quando você contrata profissionais para trabalharem a sua marca, para trabalharem realmente o seu estar no mundo, é importante que você, ao trabalhar aspectos como valores, princípios, você tem em suas mãos a capacidade de dizer não. De dizer isso não combina comigo, isso vai contra os meus valores. E eu não vou fazer determinada ação porque mexe, interfere no meu inegociável. Então, uma das etapas importantes quando você fala de gerenciamento de imagem, de brand, de personal brand, é você entender o que é negociável para você a partir de uma visão interna. O segundo passo é trabalhar uma visão externa. Como é que você quer ser percebida como marca? Como é que você quer que as pessoas te vejam? Como é que você quer realmente transbordar valor para um público externo, sem ferir a sua visão interna? Quando você faz esse exercício, você consegue estabelecer um plano de personal brand, gerenciamento de imagem, comunicação de marca, muito mais assertivo. Você evita danos como a demissão, como a não promoção do seu trabalho, como a não percepção de valor com relação a você e ao seu negócio, no caso dos empreendedores e das empreendedoras. E mesmo que você tenha aí uma crise, como o que está acontecendo agora com o Davi e também com a Monique, agora me parece que algumas histórias aí estão sendo desenroladas a respeito da conduta dela nos bastidores, nesse período em que o Davi esteve confinado na casa. Isso facilita muito se você tiver que gerenciar uma crise de imagem. Entende? Então, mesmo que você tenha um problema no gerenciamento da sua imagem, se você tem, claro, e se você tem uma equipe preparada, você vai conseguir gerenciar essa imagem e reduzir danos. Um exemplo meramente ilustrativo que eu trago, sem juízo de valor aqui, claro, mas é importante que a gente entenda e tenha empatia neste momento, que a gente não julgue as pessoas a partir de fatos privados que não nos interessam, que não diz respeito a gente na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo que a gente não precisa errar para aprender. Que a gente pode, sim, aprender a partir dos erros dos outros. E uma frase que eu vou defender sempre, nesse caso específico, foi uma frase que eu levantei, que foi uma conclusão que eu levantei, que sim, a Mani, ela teve uma assessoria profissional, é por isso que ela ficou as 48 horas dela em silêncio. Durante o período em que ele esteve confinado, ela conseguiu ter aí uma ascensão enquanto influência empreendedora também. Então isso foi muito em função da assessoria que ela teve, assessoria de marketing, assessoria de comunicação, não sei se ela teve assessoria de relações públicas, porque são coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, sim, ela teve uma assessoria profissional. Não estou aqui, claro, e nem tenho esse poder de julgar se a assessoria foi ética ou se não foi ética, mas até contra pessoas mau caráteres, é importante que a gente tenha estabelecido os nossos valores, os nossos princípios, os nossos propósitos, para que a gente não caia em ciladas, para que a gente não seja manipulada de forma a fazer o que a gente, no fundo, em essência, não gostaria de fazer. Enquanto a Davi, eu desejo toda sorte para ele, para ela também, lógico, né? Uma mulher, enfim, que merece mesmo, diante de tudo que o próprio Davi disse dela, ela merece ser feliz. Espero que eles sejam felizes. E eu espero que a partir de agora ele consiga ter uma agência, uma assessoria que possa refiná-lo. É isso que falta em Davi, porque ele tem vontade, ele tem foco, ele é extremamente disciplinado. A gente viu isso
dentro da casa. E eu acho que para um garoto de 21 anos, se ele for bem orientado, ele pode sim voar. Ele pode sim realizar o sonho dele e ele pode crescer cada vez mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou longo, como eu disse, mas compartilhe, comenta aqui embaixo. Me fala se você entendeu todos os insights e inputs. Me fala sobre o que você acha sobre essa história toda. E também, não se esqueça, se você está chegando aqui agora no canal, se inscreva para não perder nenhuma atualização, tá? Deixa seu like. Fazendo esses 4 passos, você consegue fazer com que esse canal cresça nesse momento que eu estou. E também você vai acabar recebendo a notificação dos novos vídeos. Um beijo pra você. Me queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração. Cuida do seu coração, tá? Cuida dos seus valores, dos seus princípios, dos seus propósitos de vida, para que você não seja facilmente corrompida pelo sistema, por terceiros. Cuida da sua essência, porque afinal de contas, a fórmula é você. Lute para ser quem você quiser, quem você quer ser, com ética, com propósito, com valores inegociáveis e com princípios. Até o próximo vídeo e a gente se vê por aqui. Um beijo pra você e até mais.